Boa tarde, gente, tudo bem com vocês aí? Hoje, sexta-feira, sextou finalmente, mas tem análise importante para a gente fazer. Saiu a inflação de março, inflação bem pesadinha aí, alimentos novamente no radar, e a gente vai explicar tudo agora nesse vídeo aí para vocês. Bem, gente, antes de tudo, eu quero agradecer aí todo mundo que está vendo esse vídeo e pedir para vocês se inscreverem no canal. Quem aí chegou nesse vídeo e não está inscrito ainda, por favor aí, se quiser, se puder também, né, se inscreva no canal aí, bem importante para vocês não perderem nenhum vídeo daqueles que forem saindo aí durante a semana que vem, né? Então já se inscreve no canal e aí você vai estar por dentro de todas as novidades que a gente for fazendo aqui. O tema do dia hoje, com certeza, é a inflação, né? Hoje não tem para outro assunto, né? Porque quando sai inflação deve ser o assunto que o brasileiro mais fica preocupado. E a gente teve uma inflação bem salgada aí nesse mês de março, uma inflação de 0,56, bem acima, inclusive, do que a gente teve no mesmo período do ano anterior, em março de 2024, né? E a inflação chegou agora no acumulado em 12 meses, ou seja, entre abril de 2024 e até março de 2025, em 5,48%, bem acima da meta, que é de 4,5%. Primeiro fato que a gente tem que colocar aqui é o seguinte: a meta é irreal, tá bom, gente? Então, a nossa inflação não está tão disparada assim, mas a nossa meta é irreal. Uma inflação de 4,5% no limite e uma meta de 3%, que é a meta que deve ser alcançada pelo Banco Central, segundo o regime de metas de inflação, é inflação para país já desenvolvido e para país que precisa se desenvolver. Basicamente você está fazendo com que o país aí seja obrigatoriamente podado de qualquer tipo de crescimento e de desenvolvimento, porque crescer de maneira sustentável, crescer aumentando a renda da população com uma meta inflacionária de 3% não dá. Isso aí já é impossível. Então, gente, o primeiro ponto é levantar que essa meta inflacionária é muito irreal. Deveria ser uma meta de 4,5%, a gente estaria agora dentro da meta, como que era, por exemplo, aí, até o ano de 2015, 2016, que você tinha a meta em 4,5%. Talvez 4%, tá? Não vamos nem pedir muito, mas 4%, a gente já estaria numa situação bem melhor agora, se comparado, porque assim, ninguém vai morrer por uma inflação de 5%, tá, gente? Ninguém. É uma inflação bem dentro da meta histórica do Brasil. Poucas vezes a gente teve uma inflação abaixo de 5%, então eu acho que seria um nível muito ideal da inflação. Vamos ver aqui agora quais foram os vilões da inflação que a gente teve aí nesse mês de março. E você tem uma predominância dos alimentos. A gente tem até o gráfico aí para colocar para vocês. Os alimentos, de forma geral, subiram 1,17%. É bastante coisa, gente. É bastante coisa. E você vê aí que as altas foram, principalmente, tomate subiu bastante, 22,55% no único mês. Cebola, hortaliças, frutas, 1,7% das frutas, os ovos 13,13%, o leite 3,34%, café 8,14%. Aí a gente também teve algumas pequenas altas nos combustíveis, 0,51% da gasolina, 0,16% no etanol e 0,33% no diesel. Você vê aí, o feijão também teve uma leve subida, mas a gente já explica a questão do feijão, porque eu acho que ele entra melhor na segunda parte da explicação. Por quê? A gente está vendo uma característica bem interessante da inflação nesse mês de março, que é basicamente aquele hortifruti crescendo. De novo, né, o hortifruti está crescendo. São condições climáticas adversas, a gente está num começo de ano bem quente aqui no Brasil, várias ondas de calor, o mês de março também foi bem quente, quando chove, chove muito, e muito localizado, então você não tem aquela chuva que acaba irrigando as plantações, é uma chuva que até tem potencial de prejudicar as plantações de tomate, de cebola, das hortaliças, das frutas. Então é questão climática, é a gente pagando pelas consequências dos nossos atos de arrebentar o planeta.
E agora vai ser assim, gente. Então, eu acho que a gente vai acabar tendo que se adaptar a uma nova era aí, de que vai ter cada vez mais com essas mudanças climáticas, inflação de alimentos vindo pesada. Tem a questão especial de 2 itens aqui: os ovos e o café. Os ovos está quente, nessa temperatura muito elevada, a gente tem que as galinhas acabam produzindo menos ovos, porque para elas conseguirem se adaptar a esse calor, elas gastam muito energia, e botar o ovo gasta muita energia para a coitada da galinha. Isso aí acaba fazendo com que elas produzam menos ovos. E para ajudar na bagunça toda, você sabe que nos Estados Unidos está tendo esse problema dos ovos também, mas lá porque está tendo a gripe aviária, os caras estão deixando as galinhas pegarem gripe aviária de propósito para morrer e pegar o dinheiro do seguro, que é mais vantajoso para eles do que produzir ovos. Então, capitalismo na veia, né? Imagina um país que não tenha uma vigilância sanitária aí atuante para evitar esse tipo de absurdo, né? Mas acontece. Do que está acontecendo aqui? Eles estão precisando de ovos e o Brasil está importando o ovo para eles. Exportando ovos para eles. Então eles estão importando ovos do Brasil. Falta menos ovo. Já tem pouco ovo no Brasil porque as galinhas estão produzindo pouco. A gente está importando, a gente está exportando para eles. Olha que beleza. Então fica mais caro os ovos. E o café é uma questão de aumento de demanda mundial ao mesmo tempo que caiu a oferta, que é a produção de café no mundo. Mas por que caiu? Porque o Vietnã ele tomou uma decisão alguns anos atrás para tentar agradar o mercado chinês. Alguns anos atrás o mercado chinês não estava consumindo tanto café como hoje. Hoje está consumindo muito café e a demanda estourou. Mas alguns anos atrás não estava. O que o Vietnã decidiu fazer? Ele é um dos maiores produtores de café do mundo. Decidiu os produtores do Vietnã produzirem menos café e plantar durian. Para quem já jogou Zelda, os 2 últimos, né, o Tears of the Kingdom e o Breath of the Wild, sabe o que eu estou falando. Durian é basicamente uma jaca, né, é bem parecido com uma jaca. Também falam que é fruta fedida, né, tanto que é proibido de consumir essa fruta em alguns ambientes públicos. Se eu não me engano, acho que na Indonésia que tem essa regra, né. Então eles decidiram produzir durian. Só que o chinês agora começou a gostar de café. Aí que beleza. Aí ele começa a gostar de café, a demanda aumenta, e aí os caras estão vendendo durian, mas eles poderiam estar ganhando mais dinheiro plantando café. Então a oferta de café diminuiu por causa dessa decisão e a demanda estourou. Então o café está caro no mundo inteiro, gente. Então não é um problema do Brasil, não tem muito que a gente possa fazer em relação a isso. Então por isso que o café e os ovos estão nessa alta. E a gente tem algumas baixas interessantes, e a gente vai ver aqui que quando a gente vai falar dessas baixas, a gente vai entender um dos problemas que o governo está apostando esse ano, que é que a produção de alimentos, que deve vir em safra recorde, talvez não ajude tanto quanto eles estavam imaginando. A gente já viu que o feijão teve uma alta bem pequena, né, de 0,7. A gente teve queda do arroz, 1,81, da farinha de trigo, 0,5, das carnes de 1,6 e do óleo de soja de 1,99. Então você vê que esses daí são itens que a gente tem plantação aqui no Brasil. Soja, com certeza, trigo, arroz, feijão. Então, os grãos, eles vão ter tendência de queda sim esse ano, porque a gente vai ter uma produção recorde. Mas os grãos não são um problema da economia. Já faz um certo tempo. A nossa crescente de preços está vindo justamente dos hortifrutis. Está vindo desses problemas climáticos. Então tá aí o grande problema. Acreditar que vai ter uma produção maior de alimentos, porque vai ter uma safra maior de grãos, não vai dar certo. Então aí que está o grande problema da análise e do governo tentar achar que isso que vai salvar. Porque se você não fizer algum mecanismo para tentar ajudar o pessoal que está plantando hortifruti, e esses daí são produtores menores, não vai resolver nada a inflação de alimentos, gente. Então essa é a verdadeira causa aí da inflação. A gente está tendo problemas internacionais que vêm do ovo e do café também. O ovo também tem questões internas por causa do calor. E esse calor gigantesco que está fazendo e está reduzindo a produção de alimentos desses hortifrutis. Então daí que está vindo a inflação. Tanto que a gente vai mostrar agora para vocês os grupos. Eu sempre faço um cálculo de grupos
para vocês verem aonde que está indo o seu dinheiro, para onde que a inflação está saindo. Tá aqui, ó. O açougue subiu quase nada esse mês, ó, 0,04. A feira e o mercado que subiram. É aí que está o problema, ó. Tá no hortifruti, porque onde você compra hortifruti? Na feira e no mercado, ó. Feira com alta de 3,83, o mercado com alta de 1,13. Você vê, os boletos quase não teve nenhum problema. E a gente tem uma alta até que considerável do lazer. E é o único ponto que a Selic pega nesse momento. Porque, ó, vamos lá. O lazer, principalmente nesse começo de ano, todo mundo que vai no bar, no restaurante, vai no cabeleireiro, sabe que começo de ano é momento de reajuste de preço. A porção que você gosta aumenta um pouco de preço, a cerveja aumenta o preço, o corte de cabelo aumenta, a manicure reajusta o seu preço, a lavanderia reajusta o seu preço. Então é uma questão sazonal também. Só que tem outro problema, porque esses aumentos de preços também são aumento da renda das pessoas. E onde que a Selic pode pegar? A Selic vai pegar aí. A Selic ela não tem capacidade de fazer chover. Já falei umas 500 vezes. A Selic não tem os poderes do cacique cobra coral. A Selic não faz chover. A Selic não faz o tempo ficar mais ameno, reduzir o calor. Como? Então a Selic faz o quê? Ela vai lá e vai atuar onde você tem fatores de demanda mais próximos da explicação inflacionária, que é basicamente no lazer, nos serviços. E aí, você vai fazer o que com a Selic? Você vai arrebentar a renda dessas pessoas que trabalham nos serviços. Então a Selic, ela não vai resolver o problema do café, não vai resolver o problema do ovo. A Selic não vai lá fazer assim, ó, gente, China, para de consumir muito café que está arrebentando a demanda. A Selic não pode fazer isso. Ô, Galinha, ó, vou te colocar um ar-condicionado aqui, Galinha, daí você vai lá e consegue produzir melhor, tá? Não tem como a Selic fazer isso, gente, meu Deus. A Selic ela só vai atuar na questão da demanda, e é no lazer, são nos serviços. Então, vai deprimir a economia, vai matar o paciente, porque assim, é que nem um paciente com febre. Vamos lá, a inflação é a febre. Só que você vai lá, não sabe do que é, não tá daquela dipirona, porque a primeira coisa que você, quando você vai no hospital, você vai lá, toma uma dipirona, o paciente está com febre, aí depois você vai tentar descobrir qual que é a doença do cara. Aí você vai lá e fala assim, não quero nem saber qual a doença, para mim toda doença tem que tratar com antibiótico. Arrebenta o cara de antibiótico, e daí não era uma bactéria que estava fazendo com que a febre fosse causada, era outra coisa. Daí você tacou tanto antibiótico que você matou o paciente, acabou a febre. É isso que está acontecendo, é isso que a Selic faz. Ela mata o paciente, acaba com a febre por causa disso, mas não ataca o verdadeiro motivo. Esse que é o grande problema. Então, a gente vê que o que vai acontecer? Vai, daqui a pouco, reduzir a atividade do setor de serviços, vai conseguir controlar a inflação desse setor, mas você vai continuar pagando caro pelo tomate, pelo café, pelo ovo, porque são problemas que exigem outras soluções. Não tem como a gente fazer mágica nisso. Então a gente tem que parar de usar a Selic como solução para tudo que tem de inflação no Brasil. Tá certo, gente? Eu acho que consegui falar tudo aí do que aconteceu de problemas da inflação aí nesse mês de março. Se você quer mais alguma explicação, alguma outra coisinha, coloca aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui nos comentários, fala aí se faltou alguma coisa aí, se vocês querem alguma outra explicação da inflação aí desse mês. Se vocês gostarem do vídeo, dá aquela curtida, coloca aquele like, e semana que vem tem novidades, até porque eu acho que não vai ter tanto dado econômico para a gente trabalhar. Eu tô vendo muita gente fazendo perguntas, e perguntas que não precisariam de um programa especial, uma live para fazer. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou selecionar algumas perguntas e vou responder. Então vou tirar dúvidas. Se você está com dúvida aqui então no chat, pode ser que sua pergunta seja respondida, que eu vou dar uma selecionada aqui nas principais. Tá bom, gente? Então a gente se vê semana que vem, um sextou, beba com moderação nesse fim de semana, tá bom, gente? E a gente se vê aí na segunda ou terça-feira. Então eu vou ver aí se o vídeo vai sair na segunda ou vai sair na terça-feira com essas perguntas de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima, gente.